Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série O Grande Conflito. E hoje a gente vai falar a respeito de um dos episódios que eu gosto bastante, O Líder. Sim, a gente vai introduzir um pouco onde é que Lutero entra nessa história, tá bom? Você imagina só você viver numa época em que você não tem a Bíblia como um livro que vai te guiar. E isso começou a mudar quando Lutero entrou agora no mundo. E ele começou a entender ali por que ele se destacou como uma das principais figuras para avançar o evangelho. Eu grifei muitas partes, mas eu vou destacar os pontos que eu coloquei aqui, ó. Lutero não deixava de começar o dia dele sem antes orar. Olha só que poderoso, viu? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você sente a necessidade de falar com ele. Então Lutero entendeu isso e ele começou a falar, poxa, tem alguma coisa errada. Ele sentia que estava precisando dar um sentido para a sua vida. Foi então que ele teve o seu primeiro contato com a Bíblia. Olha o que diz. Certo dia, enquanto estava na biblioteca da universidade, descobriu o livro que nunca havia visto. A Bíblia em latim. Sim, essa Bíblia estava ali para estar como um exemplo. Para você ver só, né? Isso que eu fico imaginando às vezes a situação. Essas epístolas, elas ficaram ali espalhadas em partes. E ele começou a ler e viu assim, poxa, que negócio é esse? Quando ele teve esse contato com a Bíblia, aí ele entendeu, aqui tem um negócio diferente. E aí ele começou a perceber que Deus havia falado com ele. Naquele momento, a palavra de Deus começou a transformar a sua vida. Foi então que ele começou a entender que no momento da sua vida, onde ele apanhou, no momento que ele sofreu, onde ele foi doutrinado, ele começou a sentir paz no seu coração. E aqui eu digo uma parte que eu achei fenomenal, quanto uma amizade pode te influenciar. Imagina só que Lutero, ele ficou preso durante um tempo, e ele já não via tanto sentido na vida dele. Aí, ó, quando parecia que toda a sua esperança havia terminado, Deus lhe concedeu um amigo, Staupitz, acho que se pronuncia assim, eu não sei se eu estiver errado, abriu a palavra de Deus, a mente de Lutero, e o incentivou a tirar os olhos do eu e se concentrar em Jesus Cristo, para você ver só. Lutero ficou pasme com tanta heresia também que Roma havia colocado ali naquele lugar. Então, por conta disso, ele pensou, poxa, esse livro aqui ele é muito bom, por que esses caras estão querendo fazer o contrário disso e tudo mais? E certo dia, enquanto Lutero escalava os degraus, uma voz semelhante a um trovão parecia dizer, o justo viverá pela fé. Então ele começou a falar assim, pô, a igreja católica começou a colocar a graça à venda. Ele falou, não, esse negócio aí tá errado, esse negócio tá errado, a gente não vai deixar isso acontecer não. E ele começou a espalhar a verdade, sim. Um cara que tinha uma má fama, agora começou a trabalhar para Deus. E eu tô falando de quem? Sim, Tetzel foi um oficial designado para vender indulgências na Alemanha. Ele era um dos responsáveis para poder vender a graça para as pessoas. Então ele falava assim, ó, os seus pecados vão ser perdoados, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Por quê? Porque eles queriam juntar dinheiro para poder levantar um novo templo. Rapaz, a heresia que era tão grande, viu? Tão grande que Lutero ele ficou aterrorizado. Os caras realmente eles estavam sendo usados por Satanás, não tem para onde correr não. Mas Lutero arrasou nessa resposta quando ele diz o seguinte, ó. Graças a Jesus não pode ser comprada, é um presente gratuito. Ele aconselhava as pessoas a não comprar em indulgências, mas a olhar por meio da fé para o Redentor crucificado. Contava sobre sua dolorosa experiência e garantia a seus ouvintes que era por meio da fé em Cristo que encontrariam a alegria de viver. Sim, não adiantava nada aqueles caras virem falar um monte de heresia, porque Lutero sabia, ó, não funciona assim, não funciona dessa forma. Só que aí Roma pensou, pô, esse cara aqui vai quebrar nossas pernas. Pensando nisso, então, Roma falou, ó, qualquer um que pregar o contrário disso é um herege. E aí você sabe, né, os hereges naquela época eram tratados como uma pessoa que não amava diretamente a Deus, que pecava contra Deus, contra as pessoas, contra o próprio Espírito Santo. Então eles queriam botar e implementar essa narrativa, mas Lutero se manteve firme e forte. Sabe, eu convido muito você a ler esse material. Eu estou tentando fazer o máximo possível uma explicação superficial, para que você consiga entender e ter curiosidade de realmente explorar. Inclusive, se você quiser esse material aqui, O Grande Conflito, procure uma igreja adventista mais próxima de você e fale, ó, eu assisti um vídeo de um missionário da igreja adventista que ele falou que esse livro ele é dado de graça. Eu queria um para mim porque eu quero aprender mais sobre o Grande Conflito. Eu te garanto que eles vão poder te receber e eles vão te dar esse material totalmente de graça, sem cobrar. Se alguém te cobrar, você fala, ó, tem uma coisa errada aí, viu? Desconfie porque não precisa cobrar esse material, não. Leia, escute meu Spotify aqui embaixo, né, os episódios
de forma audível quando você estiver no carro, na academia, caso você não consiga ter assistido esse vídeo, né? Provavelmente se você chegou até aqui é porque você conseguiu assistir o vídeo. E também conheça meu novo livro, né? Cristianismo Sem Filtro. É um material muito bom para você que é jovem, adolescente. Vai te ajudar demais a desvendar alguns mistérios relacionados à modernidade e também ao cristianismo. E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.